Graça e paz, irmãos. A paz do Senhor. A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Que saudação linda. Quando eu encontro com os irmãos lá da CCB, eu falo paz de Deus, eles ficam assim, paz de Deus. Eu falo para eles, e o que mais? Paz de Deus. Eu falei, o que mais? A paz de Deus que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo. Aonde está isso? Filipenses capítulo 4, versículo 7. E alguns que eu encontro sempre, agora encontro com ele, eu digo assim, paz de Deus, irmão. Ele, paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará. Está indo bem. Vamos lá, meu irmão. Nós estamos tratando aqui do livro de Ruth. O livro de Ruth, vamos abrir no livro de Ruth. Nós não vamos seguir aí todos os versículos ordenados, mas estaremos comentando a respeito desse livro. Ele está lá depois do livro de Juízes, porque ainda essa maravilhosa história é o tempo dos Juízes, o livro de Ruth. Incorpora os Juízes. O nosso assunto é o livro de Ruth. Como eu já estou tratando aqui desde sexta-feira, sexta-noite, hoje de manhã e hoje à noite, nós estamos dando algumas pinceladas a respeito do livro de Ruth. Pouco nós estamos falando do capítulo 4, porque o capítulo 4 é a consumação de uma vida com Deus. Sem Ruth, para alguém que não ouviu, nós estamos colocando Ruth como Ruth somos nós, a Moabita. Não pertencia ao povo de Deus, como eu e você também. Nós não fazíamos parte da aliança. Nós somos gentios. Cada um de nós nascemos como não povo de Deus. Fomos introduzidos como povo de Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo pela cruz. Lá fomos crucificados como gentios, como não povo de Deus, mas fomos ressuscitados como filhos de Deus, povo de Deus, família de Deus, selados com o Espírito Santo, aguardando com ansiedade, a ansiedade abençoada, a volta do Senhor Jesus Cristo. E se ele não vier até então, nós ansiamos estar com Ele. Se você estiver à morte, louve ao Senhor. Se você for um cristão regenerado, nascido do Espírito, se você estiver à morte, comece a celebrar. Porque o céu estará te aguardando. Em Filipenses 1, 21, o apóstolo Paulo diz assim: o meu viver é Cristo, e o meu morrer é lucro.
O apóstolo Paulo diz: eu desejo estar com o Senhor quanto antes, mas se Ele tem o propósito de me usar ainda, eu quero estar no propósito dEle. Mas o meu desejo é partir e estar com meu Salvador, com meu Senhor. Portanto, uma pessoa regenerada, nascida do Espírito, nascida de Deus, não é momento de desespero na hora da morte. Esta hora é a hora de celebração. Eu tenho feito o funeral de pessoas mortas. Aquele culto de funeral de pessoas mortas. Mas também tenho feito o funeral de pessoas vivas. E eu dou graças ao Senhor quando nós temos oportunidade de fazer um funeral de uma pessoa viva. Aquela que ganhou a vida eterna enquanto estavam aqui. Creram que foram crucificados e ressuscitados juntamente com Cristo. Foram feitas novas criaturas. Em 1 João 5,11, a palavra do Senhor diz assim: o testemunho é este, que Deus nos deu. Eu gosto disto. É dádiva, é presente. O livro de Ruth fala no capítulo 2 totalmente sobre a dádiva, sobre a graça. De Boaz, figura de Cristo. O testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna. E esta vida está no seu Filho. Quem tem o Filho, tem a vida. E quem não tiver o Filho de Deus, não tem a vida. Essas coisas vos escrevo para que saibais que tendes a vida eterna. Nós não vamos ter só lá. Nós já ganhamos aqui. Quando nós cremos que fomos crucificados e fomos ressuscitados juntamente com Cristo. Nascemos de novo. Quem nasceu de novo vai ver o reino de Deus. Mas se alguém não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Aí João conversando com uma pessoa ilustre, Nicodemos. Mas o livro de Ruth, ele trata da nossa história todinha. A nossa história. Vou repetir. Ruth somos nós. No livro de Ruth. Depois, se você quiser anotar, quando você ler em casa, você vai ler o livro de Ruth de forma totalmente diferente. Não trata de uma sogra e uma nora. A história sim, mas o princípio espiritual, o que o Espírito Santo quer trazer para nós. Ruth sou eu. Noemi significa doce, boa, agradável, perfeita, ditosa. Noemi é a vontade de Deus. Os campos de Boaz, os campos da graça. Uma mulher que não tinha direito, não derramou uma gota de suor para plantar, para cuidar, chega na colheita, no, entre aspas, no bem bom, ela colhe. Ela não tinha direito de colher. Ela tinha direito de catar aquilo que sobrasse depois da colheita. Ela tinha direito pela lei de Moisés. Antes ela nem podia entrar nos campos de Boaz. E os campos de Boaz é a graça. Eu e você também não temos o direito de usufruir da graça de Deus. Eu e você não temos direito. Mas por causa da graça do Senhor Jesus Cristo, nós podemos usufruir da graça, das misericórdias de Deus.
O que é a graça? Aí tem muitas. Graça é um favor imerecido. Tem um pessoalzinho lá no fundo. Vem cá, vem cá. Tem aqui, ó. Vem aqui que vocês vão ficar pertinho de mim. Eu vou fazer bastante pergunta para vocês. Aqui está no segundo banco. Aqui no primeiro tem mais. Fiquem à vontade. O Felipe que estava lá. Felipe, você parece que ficou meio... Não vou falar. Não, magrinho. Tá. Então, voltando. Ruth somos nós. As plantações de Boaz, que é a figura de Cristo, ela não tinha direito de colher. Como nós também não temos o direito de colher. Mas eu estava falando, o que é a graça? Graça, mais uma interpretação. Graça é Deus fazendo tudo e realizando tudo em benefício de quem não merece. Outra coisa, a graça é alguém presentear alguém que não é digno do presente. Não merece ser presente, mas recebe. Porque o doador do presente tem prazer de presentear quem não merece. Cadê os quem não merece aqui? Então nós somos alvos da graça de Deus. Só o desgraçado que é alcançado pela graça. Eu estou falando linguagem espiritual. Só o desgraçado que é alcançado pela graça. Aquele que acha que merece, não recebe graça. Porque a graça é para quem não merece. Você merece? Então não é para você. Jesus nem veio para você. Jesus, em Lucas 19:10, o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Não veio buscar e salvar gente sã, gente curada. Ele vem buscar gente doente, enfermo, maltrapilho, miserável, marginalizado, esquecido, esquisito, falido, miserável. É para esses que Deus desce, o Verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Ele veio para nos aceitar. Não fomos nós que aceitamos Ele. O Senhor Jesus foi Ele quem nos aceitou lá na cruz. Ele nos atraiu. E Ele atraiu quem? João 6,44. Ninguém poderá vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. Quem nos conduziu a Cristo? O Pai. Quem crucificou Jesus Cristo? O Pai. O motivo fomos nós. A causa nossa foi o Pai. Lembra João 1,29? Eis o Cordeiro de Deus. Porque até então eles tinham o cordeiro do homem. O homem trazia o seu cordeiro e sacrificava o seu cordeiro, derramava sangue, substituía o pecador. Jesus Cristo nos substituiu, sem dúvida nenhuma. O castigo que nos traz a paz caiu sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ele levou a nossa culpa em substituição, mas em inclusão. O Pai nos conduziu a Cristo, e Cristo, lá na cruz, nos aceitou. O Pai nos batizou no corpo de Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que não somente substitui o pecador, mas recebe o pecador.
Deus o Pai inclui esse pecador no corpo de Cristo na cruz, para mudar a história desse homem perdido. De graça. Nós não conquistamos, nós somos conquistados. Nós não fomos até Ele, Ele veio até nós. No livro de Ruth, no capítulo 2, Ruth não foi até Boaz. Ela entrou naquela terra, que eu estou dando totalmente resumo, claro. Ruth somos nós, Noemi a vontade de Deus. Ruth pediu para Noemi, pediu a vontade de Deus: vou colher nos campos, vai minha filha. Primeiro, ela não saiu colhendo. Por quê? Primeira coisa, ela nem tinha direito. Segundo, ela não faria a sua própria vontade, mesmo que ela tivesse necessidade de comer, porque elas estavam com fome, pobres. Não tinha, elas tinham que colher. Ela foi colher pela autorização de Noemi. Você sai fazendo coisas e depois pede para abençoar? Ou você quer que Ele abençoe para depois você fazer? Você quer a aprovação dEle depois que você decidiu, tomou aquela atitude, tomou aquele rumo? Aos motoqueiros: vamos andar, nós vamos viajar, vamos para esse cavalo, ao plano, não é assim? Ao plano, nós vamos parar em tal lugar. Eu não sei nada disso, eu nunca fui motoqueiro, nem sei motoca. Eu imagino, porque vocês são organizados. E organizaram, que lugar nós vamos parar, o que nós vamos comer, vai ter isso, vai ter aquilo, não é isso? Quando chega lá no destino, fala: vamos pedir para Deus abençoar nós. Já está invertendo as coisas. Vamos pedir para o Senhor dar direção, sabedoria, guardar a gente, abençoar a gente. Porque se Ele não nos abençoar, nós nem saímos daqui. Mesmo que esteja tudo planejado, nós não vamos sair daqui. Isso na nossa vida. Eu não vou fazer esse negócio, não vou tomar essa atitude, não vou fazer aquela faculdade, eu não vou fazer aquele curso, eu não vou, se o Senhor não estiver comigo. Isto que uma das coisas que o livro de Ruth nos ensina. Ruth não saía fazendo coisas. Ela foi abençoada quando chegou numa terra, numa lavoura, produzindo, e as pessoas iam colher. Ela não tinha direito. Eu quero sempre dizer isto: eu não tinha direito, não tenho direito e jamais terei direito. Se eu tiver de Deus, é porque Ele tem sido gracioso para comigo. Ele tem sido misericordioso para comigo. Quando Ruth ali no capítulo 2 colheu 15 quilos, porque ela chegou naquela terra e falou para o encarregado. O encarregado da terra é a figura do Espírito Santo. É Ele que autorizou. Porque se ela chegasse e falasse para Boaz, Boaz também autorizaria. Porque o Espírito Santo não é contra Jesus Cristo, nem Jesus Cristo contra o Pai. Bem pelo contrário, Jesus Cristo faz tudo para o Pai. E o Pai faz tudo para o Filho. O Espírito Santo faz essa comunhão, o Espírito da comunhão, esse relacionamento. O Espírito Santo não pensa diferente de Jesus. O Espírito Santo não pensa diferente do Pai, porque eles são três pessoas em um só Deus. Em um só Deus. O Espírito Santo faz essa comunhão, esse relacionamento. Então, quando ela entrou naquela terra, ela pediu para que ela pudesse colher. Mas após os segadores, a pessoa, imagina um pé de milho na mão. Alguém já apanhou roça de milho? Aqui, já apanhou? Na mão?
Hoje você bota aquela maquinona lá, já resolve tudo. Não é isso? No meu tempo de moleque, é burro. Tem outro burro empurrando o arado também. É burro, arado, não tinha trator não, até uns 10 anos da minha idade. E depois na lavoura, só meu pai, e a gente colhia na espiga. Depois a colheita, que aconteceu com o Ruth. Depois da colheita, depois que a primeira, você colheu um pouco, colheu. Ruth estava atrás. O que ela tinha direito pela lei de Israel era, depois que tudo acabasse, viúva, órfão e estrangeiro. Falei isso hoje de manhã. Você é viúvo, você é estrangeiro, você é órfão. Agora você pode entrar, colher o que caiu, que sobrou, aquela espiga de milho, porque é trigo e cevada que eles estavam. Caiu lá um cachinho de trigo, você pode pegar. Antes, não. Mas por que Ruth estava colhendo, pegando? Isso elas estavam rebuscando. Rebuscando, depois passaram o pessoal da primeira linha, colhia o que caísse. Boaz disse: o que cair, não volte a pegar, deixa para ela. Pode ler o livro de Ruth, capítulo 2. Não vai colher, deixa para ela. E se você fez um pacotinho lá daquele trigo, um pacote, quem já colheu arroz aqui? Não? Cortava o arroz, fazia aqueles pacotes, depois você levava, sabe aonde? No livro de Ruth, levava aonde? Na eira, para bater o arroz, para tirar a casca da semente. O Senhor quer fazer comigo e com você a mesma coisa. A eira é o lugar onde a pessoa torna serva. Ruth tornou serva na eira. Eira é lugar de Deus tirar as nossas cascas, para manifestar a vida como uma semente. Semente a semente de arroz, quando se colhe, não tem uma casca? Para que você usufrua daquela semente, é vida, é viva, tem que tirar a casca. Para que nós possamos ter um relacionamento com Deus e conhecer o Senhor Jesus Cristo, é necessário que Ele tire a nossa casca. Mas eu prometi aqui, e eu preciso falar isso. O voto de Ruth no capítulo 1. Deixa eu abrir aqui as minhas anotações. Eu quero ler e vou dar alguns textos para a gente não perder nada. Qual o voto de Ruth para com Noemi? Quem era Ruth? Ruth a Moabita. Não esqueça, o livro sempre está dizendo Ruth a Moabita. O Lúcio, pecador. O Lúcio, pecador. O Lúcio, que não era filho de Deus. O Lúcio, que não era filho de Deus. Mas está sendo introduzido na graça. Para a graça. Nos campos de Boaz. Esfera da graça. Para alguém que não tinha direito. Só quando tudo acabasse. Isto é superabundante graça. Isso no livro de Efésios 3:8. O evangelho das insondáveis riquezas de Cristo. Boaz é a figura de Cristo. Insondáveis riquezas. Boaz era muito rico. E ele queria que Ruth soubesse quanto rico ele era.
Por isso que ele falava: se cair, deixe. Eu quero ser gracioso para com ela. Eu quero ser misericordioso para com ela. Olha o nosso caminhar com o Senhor. Se nós estivermos na vontade de Deus. Porque Ruth estava naquele campo sem saber que era um dos resgatadores. Resgatadores? É isso? Não sabia que Boaz era um dos candidatos para casar com ela, para ter o direito de tomá-la como esposa. Ela não sabia. E ela entrou naquele campo e começou a colher. Mas antes disto, ela fez um voto para com Noemi. Outro detalhe que nós falamos aqui de manhã. Noemi, Ruth, que somos nós, ela abraçou a vontade de Deus na pessoa de Noemi, quando Noemi não era doce, ela era amarga. Não era doce, ela era amarga. Você quer ver aqui? Nós falamos hoje de manhã em Ruth 1. Versículo 19. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: não é esta Noemi? Noemi saiu, ficou na terra de Moabe. Moabe é a figura da carne. Todas as vezes que você obedecer a sua carne, vai ser gerado morte espiritual. A mente posta na carne gera morte. Tanto que Noemi perdeu o seu marido e os seus 2 filhos. Na terra de Moabe. Aí, vamos voltar lá, repetir um pouquinho essa questão aqui. No versículo 19. As mulheres diziam: não é esta Noemi? Porém ela lhes dizia o que, irmãos? Pode ler, vocês estão lendo aí? Não chamai-me, não me chameis doçura, não me chameis ditosa, não me chameis boa, agradável, perfeita, não me chameis, me chame de Mara, que significa amarga. Porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Ditosa eu parti. Foi lá para Moabe. Porém o Senhor me fez voltar pobre. Porque pois me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moabe com Ruth, sua nora, a Moabita. E chegaram a Belém no princípio da cevada. O que significa isso? Significa o seguinte: a vontade de Deus sempre será aquilo que Romanos 12:2 diz. A vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Sempre é doce. Mas em certa circunstância da nossa vida, porque nós queremos tomar um rumo, nós queremos tomar uma decisão, nós queremos fazer daquilo que nós entendemos como correto, mas quando deparamos com a vontade de Deus, a vontade de Deus é contrária a todos os nossos planos. Vocês fizeram os planos da viagem? Fizeram, mas não vai dar certo dessa vez, viu?
A vontade de Deus é que vocês não saiam de casa, volta cada um para sua casa. Todo mundo vai alegrar, né? Todo mundo vai rir. Se a vontade de Deus, nem sempre para nós, a vontade de Deus nem sempre para nós é doce. Muitas vezes a vontade de Deus para nós é amarga, é mara, e não doce. Quando Ruth abraçou a vontade de Deus e fez o voto, fez quando Noemi, não era Noemi, era Mara. Você abraça a vontade de Deus quando ela te contraria? Lá para o jovem, quando o Senhor diz para você, você é luz, você vai namorar esse rapaz que é trevas? Ah, mas ele é tão lindinho. O que o Senhor está dizendo para você? Você vai gostar? Não vá por esse caminho. Não tenha esse relacionamento. Não está certo. A vontade de Deus é essa, você. Mas eu quero de todo jeito, tudo indica que vai dar tudo certo. Você acha que a vontade de Deus para você nesse momento está doce ou está amarga? Eu vou me divorciar e tudo bem. Aonde está a mão do Senhor num divórcio? Senão, relacionamento sexual ilícito e desprezo. A pessoa não quer mais conviver com você. Ou a pessoa morreu. Essas três situações. Relacionamento, então adultério. Alguém adulterou. Outro. A pessoa não quer mais viver comigo porque eu sou regenerado, sou nova criatura, e não quer mais conviver comigo. O Senhor diz, você não continua escrava dessa pessoa. Você está livre, porque você foi abandonada. E outro, meu cônjuge morreu. Aí você está livre para casar de novo. Mas eu não gosto do chulé dele, por isso que eu vou largar ele. Você vai prostituir. O Senhor não está na sua história, não. Mas eu encontrei um cheirosinho, mais bonitinho. Ele é mais cortês, mais educado, ou mais educada, mais cheirosa, dá mais atenção para mim. Então eu vou pular desse barco. Você vai pular em uma fossa. Não é nem num poço. Porque a mão do Senhor não vai estar com você, não. Quando é a vontade de Deus, muitas situações a vontade de Deus não é para nós doce. É amarga. Porque contraria, nos contraria. Ele vai dizer assim, isso é pecado. Essa pornografia sua é pecado. Você está prostituindo com essa pessoa que você está vendo no seu celular. Isso é pecado. Isso é prostituição. Essa é a vontade de Deus dizendo para você, isso é pecado, isso é prostituição. E você vai dizer que a vontade de Deus é doce? Você vai falar aí, está amargo para mim. Não estou gostando nem um pouco. Está me contrariando. Você quer ser de você ou você quer ser de Deus? Aquilo que nós falamos aqui. Muita gente diz, Jesus Cristo é meu. Que seja. E Ele quer ser seu mesmo. Agora, o quanto de você é dele? Você fala que ele é seu. Mas quanto de você é dele, não é seu mais? Olha o voto de Ruth. O quanto que está em você, que não pertence mais a você, isso é de Deus. Porque eu me rendi, eu me entreguei.
Mas eu preciso dar uma palavra de graça para você. Mas eu estou vivendo com esta pessoa já faz 5 anos, 10 anos. Case com ela. Case com ela. E descanse. Acabei de fazer um casamento, não ontem, 15 dias atrás, de um casal, que eles viviam como casados, mesmo cada um vivendo na sua casa. São membros da nossa comunidade hoje. Ela é jornalista e ele é negociante de comércio. Quando terminou o casamento, os dois chegaram para mim e disseram: pastor, foi embora o peso. Porque depois que nós fomos regenerados, nós dois não tínhamos mais paz e descanso. Porque nós não sabíamos quanto é pecaminoso o nosso relacionamento. Mas depois que nós nascemos de novo, nós percebemos quão pecador nós éramos. Correram no cartório para casar. Eu já tenho feito casamento de pessoas que já têm outra família com outro filho. Até fazendo o noivo e a noiva. A noiva, depois veio o casal de filhos, segundo relacionamento, o casal de filhos, trazendo as ofertas, as alianças. Quando o casal chegou, o filho dela, do primeiro casamento, é mais alto do que o marido agora. E eles se abraçando e chorando, juntos. Nós estamos 10 anos juntos, mas depois que nós ouvimos sobre a nossa morte e ressurreição em Cristo, nós corremos no cartório, nós tínhamos que casar. Nós queremos obedecer ao Senhor. Case. Tanto tempo vivendo junto, tem gente que tem filhos. Casem. Mas não pense em divórcio. O Senhor não está nessa história. Mas eu fui abandonada. Você está livre para casar. O assunto não é esse, então eu não vou lá nos textos. Veja o que eu estou dizendo. O que nós estamos dizendo no ensino. Mas nós já casamos. Eu vou descasar? Continue casados. Continue casados. Em paz. Vá em frente. Pede a graça e a misericórdia do Senhor. E ande com o Senhor. Você já pediu perdão? Você que está entrando no segundo casamento, você já pediu perdão? Outra alternativa também é perdoar. Primeiro diante do Senhor é perdoar. Não é deixar, é perdoar. Mas aconteceu adultério, mesmo assim, perdoa. Perdoe. Quando o Senhor te perdoou, qual é a sua situação diante de Deus? E o Senhor não te perdoou? Perdoe como se Deus vos perdoou em Cristo. Perdoe. Não, mas aquele lá não quer mais saber. Do outro lado não quer. Então te abandonou? Te abandonou. Você está livre para casar.
Mas não vivam amaziados diante de Deus. Não faça isso. A mão do Senhor não estará sobre o seu relacionamento. O que é de Deus é de Deus. O que não for de Deus, Ele usa das misericórdias para restaurar, para fazer de novo, para você poder recomeçar. Eu conheci casais de namorados. A partir de hoje, você é virgem e eu sou virgem. E já viviam viajando como lua de mel, sempre. Mas a partir de hoje, eu sou virgem, você é virgem. Nós vamos continuar no nosso namoro, um namoro para a glória de Deus. E tocar a vida deles. Não ache que Deus vai aprovar uma coisa que Ele reprova. Ele reprova. Mas eu estou errado? Mas Ele usa da graça. Ele vem até você. Ele acolhe você. Ele aceita você. Ele perdoa você. Ele traz paz do seu coração. Tira o peso, porque Jesus levou todo esse peso lá na cruz. Não viva com peso que Jesus já levou lá na cruz. Descanse o seu coração. O que Noemi fez? O que Ruth fez? Versículo 16. Disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te. Seguir quem? A vontade de Deus. Que nesse momento, para Ruth, era Mara. Por que era Mara? Porque Noemi não tinha nada para abençoar Ruth. Nada. Ruth não estava seguindo Noemi, porque Noemi era uma abençoadora. Ela seguiu Noemi por quê? Porque Ruth ganhou o entendimento de que, se eu quiser ter relacionamento com o Deus de Israel, o Deus vivo de Israel, abençoador, e tem o seu povo diante dos seus olhos, para que eu tenha esse relacionamento com esse Deus, mesmo eu sendo moabita, não sendo israelita, para que eu possa ter esse entendimento, esse relacionamento, usufruir daquilo que esse Deus gracioso, amoroso, misericordioso, Deus de Israel, para que eu tenha, eu preciso seguir a orientação de Noemi, mesmo que ela seja amarga. Não vou abrir mão. Mesmo que seja amarga a vontade de Deus, está nas suas mãos você decidir a quem seguir. Está doendo a vontade de Deus? Vai em frente, fazendo a vontade de Deus. Está te contrariando? Continue a vontade de Deus. Porque ela é sempre boa, agradável e perfeita. Sempre. Mas nós nem sempre temos essa visão. Porque nós somos tão egoístas. Pensamos no nosso umbigo. Pensamos em nós mesmos. Olha o voto. O que ela disse? Porque aonde quer que fores, irei eu. E onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo. E o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres,
morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor. Olha o voto de Ruth para com Noemi. Resumindo, Ruth, quem é seu Deus? O meu é o Deus de Noemi. Eu não tenho mais Deus. O meu Deus ficou lá em Moabe. O meu Deus agora é o Deus de Noemi. E o seu povo? O meu povo? Eu não tenho povo. O meu povo ficou lá em Moabe. O meu povo é o povo de Noemi, a vontade de Deus. E sua família? Eu não tenho família. Noemi falou, volta lá para sua terra, sua família. Por que será que Noemi estava insistindo para a Orfa e Ruth voltarem, e ela chorando, porque estava separando de Noemi? Porque Deus não quer que ninguém assuma um compromisso diante de Deus mediante a emoção. Tanto que quando Noemi apertando as duas, Orfa abriu o coração. Eu vou voltar. Até agora a emoção. Ah, é? Mas é verdade mesmo? Mas volte. Não venha. Volte. Ah, agora caiu na realidade? Caiu. A realidade de Orfa. Não era para conhecer o Deus de Israel. É voltar nos seus pais, nos seus deuses, na sua nação. Mas Ruth se apegou a Noemi. Essa palavra se apegar, deixa pai e mãe e se une com a sua mulher. Lá no livro de Gênesis capítulo 2. Unir-se, cimentar. Ruth se cimentou com a vontade de Deus, na pessoa de Noemi. Não tem como. Por isso que divórcio é como duas folhas cimentadas, com cola. Separe essas duas folhas, vê o que acontece. Olha o estrago. Uma folha vai para lá, com um pedaço desta. Esta vem para cá, com o pedaço da outra. Não tem como. Claro que tem esses casos que nós acabamos de dizer, mas mesmo assim, Ruth se cimentou com a vontade de Deus. Vamos ver passo a passo, tentar aqui, pelas misericórdias do Senhor. Aonde quer que fores, primeiro aspecto, aonde quer que fores, irei eu. Não é assim? Não é? O que significa isso? Renúncia das escolhas. Para escolher apenas a vontade de Deus. Na pessoa de Noemi. Onde quer que fores, eu me renuncio à minha vontade. Eu me renuncio os meus sentimentos amorosos com a minha família, com meu Deus, com a minha própria existência. Eu me renuncio o meu eu, renuncio qualquer coisa que eu queira, eu renuncio para seguir a vontade de Deus. Se nós não renunciarmos nossas vontades pessoais, nós não compreenderemos a vontade de Deus.
Você lembra quando Deus, o Senhor Deus falou para Abraão, sair da tua terra, da tua parentela? Abraão não obedeceu totalmente, levou o pai dele, levou o sobrinho dele, e o que aconteceu? O pai dele na próxima cidade morreu, e o sobrinho dele só deu dor de cabeça. Mas lá uma certa ocasião, Abraão e Ló, que era sobrinho dele, que ele levou, não era para ter levado. Quanta coisa a gente leva que não era para ter levado. Quando é 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo, mas a gente quer trazer do passado, do velho homem. Vai dar problema na nossa vida espiritual. Passado, deixa para trás. Deixa para Cristo resolver essa questão aí. Se tiver alguma coisa para consertar. Por isso que nós ganhamos descanso. Quando chegou Abraão e Ló, aquela briga ali de pastores e ovelhas, Abraão que tinha a promessa de Deus, vai para uma terra que mana leite e mel, eu vou te levar para lá. E vou fazer você prosperar, e etc, etc. Para Abraão. Mas chegou uma hora que estavam em briga. Sabe o que Abraão falou? Abraão tinha todo o direito. A promessa é para ele. O Senhor prometeu que estaria com ele. E dele nasceria uma grande nação. Ele chega para Ló e diz o seguinte: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Escolhe. Ló, que tinha visão da terra, olhou para a terra e viu as campinas, onde as pastagens já estavam todas bonitas, preparadas. Eu vou botar meu rebanho aqui. E Ló, e ao caminhar de Ló, era de tenda em tenda. Vamos caminhar tantos dias, vamos botar uma tenda, vamos outra tenda. E daqui a pouco, aonde ele chegou? Sodoma e Gomorra. Fim da linha. E Abraão? Altar e altar. Altar fala de intimidade, relacionamento, sacrifício perante ao Senhor. Aonde o Senhor conduziu Abraão? Até Canaã. No Velho Testamento, Canaã é uma região onde manava leite e mel. E para nós hoje Canaã, quem é? Plenitude de Cristo. Não é terra para nós, é a pessoa gloriosa do Filho, o Senhor Jesus Cristo. Quem tinha direito? Abraão. Mas porque ele andava segundo a vontade de Deus, o que ele fez? Não ficou reivindicando direitos, mesmo tendo. E eu e você? Nós somos tudo cristãozinho, tudo nascido de novo, tudo nova criatura. Nós estamos, todo mundo, nós estamos indo para o céu. E muita gente, não quero mais ouvir a mensagem da cruz. É porque você nunca foi alcançado. Pode ser quem for. Você nunca foi alcançado. Está na tua mente. E você ficou um religioso da mensagem do novo nascimento. Não tem como viver sem a obra da cruz. Sem negar a nós mesmos. E isso é a cruz. Abraão, você não tem direito? Tenho. Mas mesmo que eu tenha direito, tenho sido tão agraciado por Deus, que eu deixo o meu sobrinho. Se você for para lá, eu vou para cá. Não dá para andar junto mais. Alguém que tem visão do céu. Abraão partia olhando para o céu. Altares. Qual é a vontade de Deus? O suprimento vem de onde?
Eu quero que o Senhor fale. Eu quero receber direção do Senhor. Eu quero ter a sabedoria de Cristo e a nossa sabedoria. Vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus, para cada um de nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30 ou 31, está por aí. Quem olha para o Senhor, recebe sabedoria e direção vinda do alto. Vai fazer a vontade de Deus. Quem olha apenas para a terra, por isso que essas mensagens de prosperidade aí, não é de Deus não. Esses grupos, só prosperidade e milagre, o bezerro de ouro dos nossos dias, que é cura, milagre, bênção. Esse é o bezerro dos nossos dias, bezerro de ouro dos nossos dias. Quando é visão somente da terra, você vai tomar decisões na sua vida que lá na frente vai trazer morte. O que aconteceu com Ló? Financeiramente foi próspero? Foi. Mas espiritualmente foi empobrecendo. Enquanto ele estava com Abraão, que é um homem de Deus, ele estava sendo fortalecido com a força que agia na vida de Abraão. Porque Abraão mantinha altar diante de Deus. Você tem um altar na sua casa? Então faça. Não é uma construção física, não. Você tem o seu lugar de oração. O seu lugar de chorar diante do Senhor. O seu altar na sua casa. O seu altar onde você abre as escrituras e fica ali horas. O tempo que o Senhor determinou para você. Você e o Senhor. Tenha isso na sua casa. Visão celestial. Visão do céu. Em Efésios 5:17 ele diz: eu estou ainda agora, não, terminamos aí, né? Porque eu tenho que passar por outro assunto. O teste da nossa fidelidade a Deus é quando a vontade de Deus é mara para nós. O nosso teste de fidelidade a Deus. Eu vou seguir a vontade de Deus. Mas quando a vontade de Deus é mara, é amarga para nós. Aí provamos que nós somos fiéis a Deus. Quando tudo está dando certo. Eu quero a vontade de Deus para a minha vida. Mas que benção. Eu vou frequentar aquela igreja. Porque eu fui lá, agora só está dando tudo certo na minha vida. E a hora que não der certo? Eu vou deixar essa igreja, vou abandonar essa igreja, vou procurar outros recursos. A nossa fidelidade a Deus é provado quando nós abraçamos a vontade de Deus, quando a vontade de Deus é mara para as nossas vidas. Aí nós vamos saber se nós somos fiéis a Ele ou não. É sério? É sério? Mas o Senhor me tirou de uma função que eu tinha na igreja. Foi da vontade do Senhor? Foi. Para quê? Para me tornar de um milho inteiro, que era de pinto, fubá, para ser moído. Eu estou sendo moído, porque eu estou sendo tratado. Ele está me diminuindo, para que eu aprenda a vontade de Deus, mesmo que seja mara na minha vida. É fácil ter Noemi agradável, doce, vamos festejar, é tudo doce. E quando ela for amarga? Vai continuar sendo fiel?
E ainda ele diz assim: quer que onde pousar? É isso? Segundo, porque aonde quer que fores, aonde quer que fores. E o próximo? O próximo é o quê? Onde quer que pousares, ali pousarei eu. O que significa isso? A vontade de Deus determinando os passos da nossa jornada. Aonde quer que fores, ali estarei eu. A sua vontade estará determinando o meu viver. O que eu devo fazer? Como devo resolver? Sou submisso à tua vontade. Porque a tua vontade determina o que eu devo fazer, e o que eu não devo fazer, e o que eu não devo continuar, e o que eu devo continuar. Aonde a tua vontade for, eu irei eu. A vontade de Deus está me levando para cá, eu vou obedecer. Mesmo que seja Mara. Vou falar com os jovens de novo. Quantas vezes seu pai, sua mãe diz: não se relacione com esse rapaz. Não se relacione com essa mulher, com essa moça. Não vá por esses caminhos. Quantos daqui podem até dizer: eu vivi essa história na minha infância, na minha juventude, e eu fui desobediente. A palavra de Deus dizia, luz com luz. Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? Dá para andar junto? Não dá. Luz e trevas dá certo? Não dá. Ah, mas eu amo, não importa a religião. O relacionamento começa no espírito, depois na alma, e depois no corpo. Eu vou aproveitar aqui, dar um recado também para os jovens. Você quer ter um lar feliz? Comece relacionamento espiritual primeiro. Não no corpo primeiro. Espiritual. Porque a santificação é espiritual, alma e corpo. A nossa união começa no espírito, a nossa regeneração. Depois, a nossa alma, as nossas emoções, aquilo que gosta, aquilo que a gente gosta, que não gosta, depois vai se encaixando. Mas primeiro no espírito. Você crê como eu? Eu e minha esposa temos 50 anos de casamento. Louvado seja o Senhor. Ah, se não fosse as misericórdias do Senhor. Ela está ali, essa linda morena aqui. Vai ser linda até o último dia. Vai ser a mulher mais linda que eu conheço. Acho outras mulheres bonitas também, mas linda como ela não tem. Como você, esposa, é linda para o seu marido. Ok? A mulher mais linda para você é a sua esposa. Deve ser. Não é assim? Correto? Vocês querem ter um lar feliz? Comece no espírito. Depois, você gosta de pizza? Ah, eu não gosto. Você gosta de ir no teatro? Ah, eu gosto. Ah, a gente se dá bem, né? Porque você gosta de cachorro quente, eu também gosto. Eu gosto de teatro. Eu gosto de ver uns parques aqui que só falaram para mim, entendeu? Que aqui tem um lugar lindo, Campo Grande. Já vim várias vezes aqui, ninguém me levou até lá. Entendeu como que né? Mas depois, se sabe, Lúcio, que tem... Eu falo porque eu amo ele é meu irmão. É a minha família, esse menino aí. Eu estou falando menino ou pastor, né? Eu amo ele, nós temos um relacionamento em Cristo. Então a gente pode brincar um com o outro, não é? Mas então, irmãos, deve começar no espírito. Depois, o que você gosta, o que você acha isso, acha aquilo. Terceiro lugar, só depois do casamento. O corpo.
O que o mundo de hoje está fazendo, inclusive os jovens das igrejas chamadas evangélicas? Os jovens estão prestando atenção lá no fundo? Eu gosto de chamar a atenção de quem não está prestando atenção. Sou chato nisso. O que a juventude está procurando hoje? Primeiro o corpo. Depois, a gente se dá tão bem, eu gosto de chocolate, ela também gosta. Eu estou citando exemplo chulo, mas coisinha simples. Aí ele gosta de não sei o quê, eu gosto de pegar um ônibus aí, rodar no ônibus aqui em Campo Grande, não tenho vergonha, porque eu não tenho orgulho. Rodar, passear aqui. E aí eu também gosto, sabe? Você vê como a gente se dá bem? Começou no corpo, depois foi para sentimentos, emoções, aí casa. E eu não vou te acompanhar na sua igreja, não. Danou o casamento. Porque eu não quero coisas espirituais para a minha vida. Vai ser um lar feliz? Não. Vai ser plena comunhão desse marido com a sua esposa? Não. Já começa. E só o marido e a esposa ainda podem até entrar no acordo. E as crianças, a hora que chega? Para onde as crianças vão? Olha o mal que esses pais estão fazendo, irresponsáveis. Tem filho e o filho fala, se eu for com a minha mãe naquela igreja batista, meu pai é da igreja tal, e eu não quero, mãe, pai, aonde eu vou? Eu não quero entristecer nenhum, nem outro. E aí, aonde eu vou? Ah, fica em casa mesmo, filha. Depois você escolhe seu caminho, enquanto a palavra de Deus diz, ensina a criança o caminho onde deve andar. Ainda que seja velho, não se desviará dele. Não se desviará dele. Pode acontecer aí na vida, aí, em alguns escorregões, ou deixou um tempo, pode, mas a semente ficou lá. A semente está lá, porque foi semeada. E os pais irresponsáveis, que não pensam nisto. O livro de Ruth está ensinando a gente. Aonde for, eu irei também. Aonde for a vontade de Deus, eu estou junto. Nem que seja a vontade de Deus, Mara, eu vou continuar. Por quê? Porque o meu objetivo é o Deus de Israel. E Noemi é quem pode me conduzir para o Deus de Israel. A vontade de Deus é que pode me conduzir de ter um relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória. Tem tudo a ver, né? Né, César? Esse menino ali. Não sei até que horas. Normalmente termina 8. Termina 8h30? Oxe, bichinho. O motoqueiro vai sair de viagem hoje? Vocês não viajam à noite? Evitam a noite. É isso? Vocês são espertinhos, né? Dizem que é muito mais perigoso à noite, né? Mas legal. Eu gosto de ver até os caras que são mais... Vocês são de Deus. Você sabe que tem alguns que não são. Mas é assunto deles também. Mas também são alvos da misericórdia do Senhor. Por isso que tem esses capenga, desses caras que levantam em nome de Jesus. Para mostrar para os outros que há um caminho a seguir. Uma vitória para ter em Cristo Jesus. Louvado seja o Senhor pela vida de vocês, irmão. Gente, tantas vezes, sem direção, chega a vocês e fala um caminho a seguir,
uma pessoa que perdoa a gente, que restaura a gente, que restaura a sua família, seu lar, vai alcançar os seus filhos, como eu fui alcançado. Você dá um testemunho de vocês, porque todos nós aqui éramos moabitas, todos. Ruth, mas a vontade de Deus na pessoa de Noemi conduziu a Boaz, que é a figura de Cristo. Boaz é Cristo. Mas o teu povo é o meu povo. Eu vou dar a segunda só, eu acho que é a terceira, só a terceira. Tem 7. Eu tenho que vir aqui e ficar um mês. O teu povo, o teu povo é o meu povo. Ruth resolveu em seu coração acolher todos que foram acolhidos pelo Deus de Noemi. O Senhor acolheu? Então, eu também sou do seu povo. Estou com você. Você foi um acolhido por Jesus? Então eu estou com você também, porque eu também fui acolhido pela graça e de graça. Então o seu povo será o meu povo. A tua igreja será a minha igreja. Eu não estou falando, a tua igreja é batista, então eu tenho que ser batista. Pode ser batista, pode ser quadrangular, Assembleia de Deus, não sei. Mas essa pessoa, Cristo habita nela? Cristo é sua vida, irmão? Então toca aqui, porque nós dois temos o mesmo Pai. Mas você não é uma nova criatura, não tem Cristo habitando em você, eu não posso falar que você é meu irmão. Porque o seu pai é um, o meu pai é outro. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer ao desejo. Ele foi homicida desde o princípio. Jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando mente, fala do que ele é próprio, porque ele é mentiroso e pai da mentira. E todos nós nascemos mentirosos. Pergunta para o seu filhinho aí se ele não mente. Não, pergunta para ele não, porque ele pode falar. Eu estava num lugar, um tipo teatro, lindo. Eu estava falando sobre a obra da cruz, e tinha uma menininha, que quando eu andava, ela fazia assim. Eu para cá, ela fazia assim. Sabe, a criança, é fantástico quando a criança pega as coisas. Eu fazia. Aí eu entrei nesse assunto, eu disse, você já mentiu? Ela ficou olhando assim para mim. Mas foi seu pai que ensinou você a mentir, não foi? E o pai ficou roxo. O pai ficou roxo de vergonha. Eu falei, mas não é o seu pai biológico, não. E se você dissesse para mim que não mentiu, você tinha cometido a primeira mentira na sua vida. Mente. Nasce desencaminhando, proferindo mentiras. Lá no Salmo 58, 3. Nasce mentirosos. Nós somos mentirosos por natureza. Nós somos pecadores por natureza. Nós somos perdidos por natureza. O que muda essa história? A cruz. Deus nos batizou no corpo de Cristo na cruz. E Jesus nos aceitou. Porventura ignorais que todos nós que fomos batizados, o que a palavra batismo significa? Essa gasolina foi batizada. Levou lá numa igreja, trouxe na igreja batista aqui e passou para o batistério, a gasolina. A palavra batismo significa sepultamento, a palavra batismo significa inclusão, a palavra batismo significa misturado, a palavra batismo significa união, a palavra batismo significa tornar uma coisa só. Foi incluído alguma coisa, tornou uma coisa só. Nós tornamos em Cristo, lá na cruz, porque Deus o Pai nos batizou em Cristo na cruz.
E lá o nosso batismo foi, porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. É um batismo de morte em Cristo. Água nenhuma traz vida nova para nós. Nenhuma água, nenhum batistério. Mas esse chamado batistério, que é o corpo de Cristo, na cruz, traz vida nova. Pela nossa ressurreição com quem foi ressuscitado. Quem crucificou o Filho? Jesus Cristo, o Pai. Quem ressuscitou o Filho? O Pai. E quem te ressuscitou? O Pai. Porque juntamente com Ele, Jesus Cristo, juntamente com Ele, Efésios 2,6, juntamente com Ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo. Quem deu para você uma nova vida? O Pai. Mas a vida de quem? Do Filho. Quem convenceu você dessa experiência gloriosa, poderosa, inegociável? Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo que nos convenceu dessa realidade, desta verdade, que não muda e não pode mudar. Eu falei uma coisinha hoje de manhã, na conversa que foi importante também, de Boaz com Ruth. Quando a primeira vez que Boaz, não foi Ruth que procurou Boaz. Ela entrou naquela terra, mas não sabia que era de Boaz. Boaz veio ao encontro de Ruth. Não fomos nós que aceitamos a Jesus, foi Jesus que nos aceitou. Nós não fomos até Cristo. Cristo que desceu do céu, nos encontrou e nos achou. Não é maravilhoso? Eu não amo o Senhor. Lá em 1 João 4,19 ele diz assim: Ele nos amou primeiro. Não é o sedento que busca água, é a água que busca o sedento. Não é o faminto que busca o pão, é o pão que busca o faminto. Não é o pecador que busca o Salvador, é o Salvador que busca o pecador. Mas eu estou buscando, porque Ele já te buscou. Mas eu estou querendo o Senhor, é porque Ele já mostrou para você que Ele quer você antes que você o queira. É só sair, aleluia, aleluia, aleluia. É assim, é. Então Ele me quer antes que eu queira. É verdade, Ele quer você antes que você o queira. Eu escolhi Jesus. Ele já te escolheu antes de você nascer. Graça. Alguém fala, mas eu achei Jesus. Quem está perdido é você, não é Jesus. Não tem esse negócio? Eu achei Jesus. Ele não estava perdido, quem estava perdido é você. E ele achou você perdido. Tem negócio da religião aí, não do evangelho. Agora, eu preciso concluir. Uma coisa que eu anotei, como sempre. Isso daqui, se você não tiver, Felipe, eu sou egoísta e não vou passar para você. Outra coisinha aqui no livro de Ruth, capítulo 2, ela foi alcançada pela graça. Tudo de graça. Mas ela não considerou a graça leviana. Aí eu posso entrar nesse terreno, eu não fiz nada, não plantei nada, não tratei da plantação nenhuma, não botei adubo nenhum, e nem aqui estava, eu estava lá em Moabe. E agora eu chego, estou precisando, necessitando, cheguei nessa terra. Tudo pronto lá, está no tempo da colheita. Cevada e trigo. Pedi para o capataz. O capataz deixou eu entrar na terra e colher. Depois da primeira colheita. Atrás. Nem direito eu tinha. Mas estou sendo favorecido.
mas ela não considerou leviana a graça. Cedinho ela estava lá colhendo, e ficou até a tarde. Aí eu estou na graça, irmão. Olha lá, deixa-me rebuscar, legal. As gavelas após segadores, assim ela veio, desde pela manhã até agora, ela não considerou a graça de Deus leviana. Ela fez, ela trabalhou muito, O Senhor tem nos alcançado pela graça, mas a nossa responsabilidade diante da graça é cavocar, é tempo, é abrir mão da nossa vida, de tempo da nossa vida, ao invés de ficar aí 3, 4, 5 horas no celular. Ninguém fica, claro, eu estou falando aqui para um grupo de pessoas que nem chega perto do celular. Não, o celular nunca fica longe, mas não tem tempo para ouvir um pregador que prega a verdade, não tem tempo para ler a palavra, não tem tempo para ouvir gente que gravou a Bíblia para que você possa andar e ouvir. Não tem tempo, porque é a sua carne que está governando, não é o Espírito Santo. Ruth não considerou a graça leviana. Eu posso colher? Pode. Eu estou desde cedinho até a noite, até a tarde, colhendo, trabalhando, servindo. Quem ela queria servir? A sua sogra, a vontade de Deus. Você trabalha para Cristo? O que você faz? Você não tem sido favorecido? E você deixa para buscar a face do Senhor, a presença do Senhor, só no domingo à noite? Você não acha que você está sendo negligente? Você não está acompanhando Ruth? Ruth nos ensina que desde manhã estava colhendo, sendo favorecida. E por que ela colheu? Porque ela estava sendo favorecida. Se ela não tivesse sido favorecida, ela podia colher? Não. Mas ela reconheceu os favores de Boaz. Por isso que ela trabalhava. E trabalhou duro. Sabe quanto ela conseguiu? 15 quilos. A Bíblia não diz como ela levou para Noemi. Acho que era uma mulher muito forte. 15 quilos. Será que ela botou no lombo? A Bíblia não diz. Superabundante graça. E eu e você, estamos respondendo à graça? Com essa questão de graça, para eu terminar, porque eu falo para terminar, vou ter 9 horas, vocês nunca mais vão me convidar para vir aqui. Mas também vai ser graça. Mas se for da vontade de Deus, mesmo que seja Mara, eu abraço. Agora, se for a vontade de homens, eu prefiro fazer a vontade de Deus do que dos homens. Olha essa daqui, ó. Felipe, não vou passar para você porque eu sou egoísta, tá legal? Jonatas Eduardes. Você sabe, o Felipe nem chego perto do conhecimento dele, do interesse dele, da busca dele. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas não fica soberbo não, hein? Cuidado, soberbo. Eu estou falando um dedo para você, 3 dedos para mim, e Deus é testemunha. Aí complica a coisa. A graça é eficaz. Deus não faz uma parte e o homem o restante. Mas Deus faz tudo e o homem faz tudo. Porque é isso mesmo que Deus produz. As nossas obras. É Deus que produz as nossas obras. Deus é a única verdadeira fonte e o único verdadeiro autor. Mas nós somos verdadeiros agentes. Somos em diferentes aspectos
totalmente passivos e totalmente ativos. Eu estou respondendo porque eu tenho recebido. Eu estou amando ao Senhor porque Ele já me amou primeiro. Eu estou buscando porque Ele já me buscou primeiro. Eu o quero porque Ele já manifestou que Ele me quer antes que eu quisesse. Antes que eu pensasse nele, Ele já pensou em mim. Deus já tinha um relacionamento com você antes de você pensar nele. Ele já te escolheu para a salvação. É Ele que realiza primeiro. Nós apenas respondemos. Eu pergunto para você, você tem respondido favoravelmente a graça que você tem recebido do Senhor? A superabundante graça que o Senhor tem manifestado na sua vida? Você tem respondido isso favoravelmente? Pergunta para mim, pastor César. Você está respondendo favoravelmente, Zé Mané? Pode falar Zé Mané para mim, porque o meu nome é Lúcio Manuel. Então é Zé Mané. Eu vou dizer para você, eu quero, mas estou muito aquém. Por isso que eu estou aprendendo. Tem vergonha diante do Senhor. Tantos favores. E eu muitas vezes arrumo justificativas para não congregar, para não ler a palavra, para não orar. Mas não aquela oração, Senhor, abençoa, 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 abençoa minha viagem, abençoa, abençoa minha moto, mexendo com eles, me abençoa meu carro, me abençoa minha casa, minha família, abençoa, 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 abençoa. O que você está fazendo? Você está com o seu chapéu na porta de uma igreja, pedindo que as pessoas dêem esmola para você, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe, me abençoe. Você não quer relacionamento, você quer os benefícios dele, você quer a graça, mas não quer responder favoravelmente à graça. Por que ele nos enche de amor? Para a gente poder amar. Por que ele nos perdoou em Cristo? Para dar condições para a gente perdoar. Eu tenho perdoado? Eu tenho usado a graça para um desgraçado? Quem sabe é um colega de trabalho? Me prejudicou? Perdeu o emprego por causa de uma injustiça da parte dele? Você não perdoa? Ah, mas eu tenho dificuldade de perdoar. Nós temos. Ah, mas eu não quero perdoar. Nós também não queremos. Mas o querer dele substitui o nosso não querer. E a partir de agora, nós vamos querer pelo querer dele. Mas não terminei, estou terminando. Agora eu leio para mim isso daqui várias vezes. A oração de um cristão do primeiro século. Não tem nem o nome dele aqui, porque uma oração dessa daqui não aparece quem faz mesmo. Porque quem faz mesmo para a obra do Senhor, o nome não aparece. Chegar no final do ano, mas não lembraram daquilo que eu fiz para Deus. O senhor fez para Deus, já tá, ele já recebeu, já está tudo bom. Acertou. Não, mas eu quero o reconhecimento da igreja. Você faz para quem? Para quem você trabalha? Se você trabalha para o Senhor, ele já não viu? E até encheu o seu coração de satisfação e alegria? Então você já recebeu a recompensa. Não, mas eu quero que saia no relatório da igreja, para o meu nome. Eu sou diretor disto e nem me colocaram o nome. Eu sou responsável por aquilo e nem colocaram meu nome, nem chamaram lá na frente para receber a bênção. Você está vendo como eu e você somos? Tudo picareta. Se depender de nós, vocês ensaiaram aí o que eu falei esses dias, vocês ensaiaram 5 cânticos, semana inteira, viu, tecladista? Só que vem um pregador aí,
picareta, ele usa bastante tempo, então vai ser um cântico só. Já olha. Que cântico maravilhoso de vocês aqui, viu? Isso daí pode cantar todo o culto, com a minha autorização. O cântico desse é só para ele. Seu nome está acima de todo nome. Pare de trazer música, vocês não trazem. Mas no geral, música para o homem, humanista. Temos que ser Cristos, para ele. Louvor e adoração é daqui para lá, não de lá para cá. Precisam perceber isso no nosso meio, irmão. Olha que cântico. Cadê os irmãos levantando as mãos, celebrando? Ah, não, eu sou engessado. Que nem o pastor Glênio fala, né? Nós somos, aqui na Igreja Batista de Londrina, nós somos muito engessados. Mas eu já participei de vários cultos lá, muita gente já não está mais não. Inclusive ele. Está deixando de ser engessado. Levante as mãos, lá na nossa comunidade eu falo para eles, fecha no quarto, celebre levantando as mãos ao Senhor. Senhor, grandes são as tuas obras. Senhor, tu tens sido o meu refúgio. Senhor, tu és maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, tu és meu, eu quero ser do Senhor, aleluia, eu te adoro, Comece a adorar o Senhor. Faça do seu quarto, do seu lugarzinho, lugar de adoração. Você vai ver a sua vida, o que vai acontecer. Não fica lá choramingando, não. Choramingando, tem um momento nosso que todo mundo quer chorar e a gente faz. Celebre mais do que peça. Como alguém já disse, quanto mais relacionamento você tiver com o Senhor Jesus Cristo, menos você pede. Abençoa, 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 abençoa. Claro que a gente precisa das bênçãos, sem dúvida. Mas aquela oração de só bênção, 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 bênção. Cadê a adoração? Cadê a gratidão? Você quer ver agora para terminar? Para terminar. 9 horas. 9 horas, sou rebelde. Olha que coisa preciosa. A oração de um cristão do primeiro século. Estava falando lá, né, Felipe? Do primeiro século, que já estava acontecendo, mas também quanto o Senhor estava trabalhando em vidas. Olha a oração desse rapaz aqui. Não sei. De um cristão do primeiro século. Tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições de te querer, mas se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira com o mesmo querer que tu me queres. Lá em casa eu tenho mais liberdade, eu choro, eu louvo, eu adoro ao Senhor. Que oração! Vou ler de novo. Amém? Está chegando lá 9 horas. Tu não tens obrigação de me querer, nem eu tenho condições para te querer.
Mas, se tu me quiseres, porque tu queres me querer, então, tu me levas a te querer com o mesmo querer que tu me queres. Porém, se tu não me quiseres, eu não posso te querer, pois a minha vontade pervertida pelo pecado nunca te quererá, sem que tu me queiras. Antes, converte o meu querer para que eu te queira, com o mesmo querer que tu me queres. Senhor, que a tua vontade substitua a minha não vontade, para que a partir de então, a tua vontade em mim faça a tua vontade. A tua vontade substitua a minha não vontade, para que a partir de então, esta minha vontade que é tua, faça a tua vontade. Ele é meu. E quanto de mim ele tem? Ele é meu. Mas quanto de mim ele tem? Quanto que eu não sou mais meu? É dele. Quanto eu não procuro mais os meus próprios interesses, mas procuro o interesse dele? Eu quero ganhar a Cristo, mas o quanto ele tem ganho de mim, para que não seja mais meu, seja dele, para a glória dele. O livro de Ruth fala tudo isso. Lá no capítulo 4, Boaz casou com Ruth. Ruth, capítulo 1. A Moabita, capítulo 2, a rebuscadora, colhendo na esfera da graça. Terceiro, na eira, ela tornou serva. No 4, ela foi tornada esposa de Boaz. Capítulo 4. Para nós podemos vivenciar isso hoje, mas a pleno casamento nosso é lá na eternidade. Pleno casamento. Quando o noivo vier buscar a sua igreja, eu e você somos noiva do Cordeiro. Todos os regenerados faz parte da noiva que o Senhor está preparando para o encontro com o noivo. O noivo virá. A noiva, lá nas alturas, o noivo nos aguardará. Nós vamos ter encontro com o noivo nas alturas. As trombetas soarão, e já tem trombeta soando. O Senhor Jesus já está às portas. Dê uma olhadinha o que está acontecendo com Israel. O Senhor está mostrando sinais claros da sua volta. Você está preparado? Para onde você vai? Você vai falar: Maranata, vem, Senhor Jesus? Prepara-te para encontrares com o seu Deus. Sem novo nascimento, não vai ver o reino de Deus. O Senhor Jesus que diz. Amém, irmãos? Obrigado, irmãos.
do privilégio, eu e minha esposa, podermos desfrutar das insondáveis riquezas de Cristo, com os de Cristo que congregam nesse lugar. Mas só uma coisinha: não vás colher em outro campo. A primeira palavra de Boaz para Ruth: não vás colher em outro campo. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aquele que amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Não vás colher em outro campo. Cristo não é suficiente? Aí você vai procurar lá, pintar a igreja de preto, botar luzes, fumaça, porque aí nós vamos ganhar pessoas. Vocês vão perder pessoas. Não façam isto. Contente no campo de Boaz. Não vás colher em outro campo. Quem quiser, faça. Não vamos ser críticos, não. Criticá-los, não. Façam. Porque alguém já, as minhas andanças, alguma pessoa fala: pastor, o que o senhor acha de pintar a igreja de preto e botar luz só no pregador, o resto fica tudo escuro? Eu falei: eu conheço um que só gosta de escuro. Ele gosta de trevas. Eu conheço ele. Quem gosta de luz é Cristo. Quanto mais luz, mais Cristo. Trevas. Nós somos trevas. Mas nós manifestamos a luz, que é Cristo, a luz do mundo, que é Cristo. Nós manifestamos. Nós somos lua. A lua não tem luz própria. Ela manifesta, ela revela a luz do sol. Cristo, o sol. Nós, lua, manifestamos a vida de Cristo. A luz que é Cristo. Não vão colher em outro campo. Cristo é a sua suficiência. Mas está bombando. É só uma questão passageira. Como nós falamos aqui hoje, dente de ouro. Cadê o dente de ouro? Cadê o Benihim? Cadê? Como o pastor Carlos Alberto Bezerra, da Comunidade da Graça em São Paulo, que foi alcançado por um novo nascimento, tinha 7.000 membros, amigo do pastor Glênio. Ele diz assim: o cara caía filho do diabo e levantava filho do diabo. Porque o único lugar onde pega um filho do diabo e faz o filho de Deus é a cruz. Mas nós ficamos impressionados com barulho, perdendo nossos ouvidos, com show. Cristo é suficiente? Então descanse. Descanse nele. Não saia do campo de Boaz. Não saia do campo de Cristo e a sua graça. Não vá colher em outro campo. Fique aqui com as minhas servas. Boaz falou. Boaz ali é Cristo. Você pode colher suficiente? Nas terras de Boaz, riquíssimo. Do nosso lado lá, em Sorocaba, Votorantim, onde nós moramos, está tendo essa questão também. Várias igrejas querendo copiar o que o mundo traz. Tem pastores lutando com isso.
Tem gente que gosta daquela comunidade, mas depois que foram aí a luz no pregador, só a luz. Só um exemplo aqui. Você sabe como nós temos visão de louvor? Não aparecer ninguém dos vocais. Deixa num canto. Ninguém está botando ordem aqui, botando leis aqui. Pense nisso. O pregador não pode aparecer. O Senhor Jesus que precisa aparecer. O louvor, o pessoal do louvor não pode aparecer. Não estou falando escondido. Na nossa comunidade é um salão mais ou menos como esse. Nós colocamos, só tem um violão. E uma pessoa no microfone. Podia ter 10 pessoas, podia ter todos os instrumentos. Mas, amém? Bota no canto lá. Você olha só a letra. Você não precisa olhar ninguém. E ninguém precisa aparecer. Porque a honra e glória é para o Senhor. Só estou passando a experiência da nossa comunidade. E ninguém reclama. Chegou um grupo lá para louvor e tudo mais. Lá no cantinho, filho. Ah, é? Eu já ia colocar bateria acústica, aquele monstro de pier. Bateriona bem no meio. E botar um negocinho ali para ficar mais alta a bateria. Porque aí o som. Bota a bateria lá no canto. Bota os instrumentos no canto. É para a glória de quem? Nós estamos perdendo. E por pouca coisa. Nós estamos perdendo a pessoa de Cristo. Mas agora eu tenho que falar uma coisa. Vocês escolhem muito bem os cânticos. Louvado seja o Senhor. Esse cuidado vem lá de Abuchaim. Esse cuidado vem de longe. O cuidado com a letra dos cânticos. Cristocêntrica. Não humanismo para o homem. Não, é para a glória de Deus. Parabéns, pessoal, que escolhe os cânticos. Amém, irmãos? Amém, igreja? Queremos agradecer ao Senhor Lúcio por esse tempo tão precioso que ele se dedicou, saindo lá de Votorantim, vindo aqui e dar esse tempo a nós, trazendo a palavra de Deus. Obrigado, pastor. E a igreja está sempre pronta aqui para receber o amado. Tá? Nós vamos marcar outro tempo para que o pastor esteja aqui. Amém? Vamos ficar em pé, irmãos, vamos orar e vamos encerrar esse culto. Quero convidar todos, nós temos um lanche aqui ao lado, todos são muito bem-vindos. Não vão embora não, é apenas 9h10. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos a Ti, Senhor, por esse tempo tão especial. Esse tempo da reunião da Tua igreja, onde o Senhor nos trouxe aqui, ó Deus, e desfrutamos, ó Pai, da Tua palavra. Que essa palavra que foi semeada nesses dias, não se perca, Senhor, mas que nós possamos retê-la no coração, para que possamos viver aquilo que, ó Deus, temos aprendido pela Tua palavra. Muito obrigado, ó Deus, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Não é o acaso, mas o Senhor os trouxe aqui movido pelo Teu Espírito Santo. E, ó Deus, nós entendemos, ó Pai, que este momento que temos aqui, Senhor, é um tempo que o Senhor permitiu para a honra e glória do Teu nome. Obrigado, ó Pai, por este momento. E que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre Tua igreja, agora e sempre. Amém, Senhor. Amém. Estamos encerrando.